Boa noite, mais uma aula nossa aqui de sistemas térmicos. Nossa, hoje começando com os cachorros brigando, acho que deu para escutar aí. Vamos continuar nosso tema de ciclo Stirling, ciclo Ericsson. Lembrando, o que a gente viu ontem? A gente viu que o ciclo Stirling e o ciclo Ericsson se assemelham ao ciclo de Carnot porque eles são considerados reversíveis. Se eles são reversíveis, eles têm uma eficiência térmica maior do que os outros ciclos. E como que isso é possível? Se o ciclo de Carnot ele não é possível, porque a gente tem perdas com o ambiente, peraí, realmente hoje os cachorros aqui do meu bloco aqui, do meu quarteirão, estão brigando muito. Voltando aqui, isso Vinícius, pode falar. eu vi aí a potência a gás, né? Eu lembrei daquela. Você lembra aquela pergunta que eu tinha feito para tu no início do período dos motores que utilizam daquele gás e tal, né? Por que acontece de ter um desgaste maior ali, né? Das peças? Um dos Eu motivos que eu tava. coloquei aqueles artigos lá sobre o gás, sobre a implementação de gás, era Uhum, por causa que você tinha pedido, aí eu falei, vou pesquisar uns negócios sobre isso. uhum. Coloquei lá. E aí eu andei conversando com o Juarez, né? O gerente da usinagem lá da Resende. Ele contou para mim, ele falou que o gás assim em si, ele provoca tipo uma poeira, como se fosse uma poeira, né? Tem uns impurezas nele e essa poeira, ela tem vamos dizer assim, provoca um atrito nas peças, né? E por isso que ela desgasta mais rápido, né? Rebenta a válvula fica comida, né? Vai correndo a válvula ali. As buchas de biela também acontece de desgastar muito. Aí ele estava me explicando que esse é o real motivo do fato do motor durar menos, digamos assim, as peças. Engraçado, então é porque o próprio gás vem com impurezas, vem com partículas. Isso. Aí essas partículas, elas são tipo uma poeira, assim, sabe? Como se fosse uma poeira. Assim, para ficar mais fácil de entender, é como se fosse uma terra lá, sabe? Um Uhum. cilindro lá. É engraçado pensar isso, né? Porque eu acho que é mais fácil você ter essas impurezas num combustível líquido. Sim. Mas tá, se ele está falando que é, eu vou, por enquanto, eu vou acreditar, até que me provem Bom, o contrário. foi o que ele diz, né? Eu até falei, "Olha, mas estranho isso aí, né? Porque o gás e tal." Ele falou, não, mas geralmente é isso aí mesmo que acontece. É, vai que acontece alguma reação do gás com o que está transportando ele, aí retira É, partículas do cilindro, uhum, retira partícula da tubulação, vai que, né? é. Interessante. Depois a gente volta, a gente tenta abordar essa parte. Vou anotar aqui para pesquisar. Beleza. Agora voltando aqui, como que o ciclo Stirling e o ciclo Ericsson funcionam? Eles funcionam através da regeneração de energia. Uma energia que seria, digamos assim, desperdiçada, a gente retira ela de um local e utiliza ela onde que ela vai ser melhor aproveitada. Enquanto esse processo no Stirling vai acontecer a volume constante,
No Ericsson, vai acontecer a pressão constante. Essa é a principal diferença dos dois. Vimos aí quem que era o Stirling, como que era a máquina dele, como é que funcionava. Os diagramas, cada um deles, que a gente viu com atenção, como é que funcionava cada um desses ciclos, as eficiências que são iguais às eficiências teóricas de uma máquina térmica reversível. E a gente fez esse exemplo para provar que a eficiência do ciclo Ericsson era exatamente igual à eficiência térmica de Carnot. Tinha esse primeiro exercício. A gente fez ele, do ciclo Ericsson. E agora a gente vai fazer mais um exercício do ciclo Stirling. Então, está falando aqui para a gente. Um ciclo ideal Stirling, que usa o hélio como fluido de trabalho, opera entre as temperaturas de 300 e 2000 Kelvin. E pressões de 150 e 3 megapascal. A massa do hélio utilizada no ciclo é de 0,12 kg. Determine qual que é a eficiência térmica do ciclo, quantidade de calor transferida do regenerador, ou trabalho líquido que sai por ciclo. Interessante aqui desse exercício, gente, é que a gente não está trabalhando com ar, a gente está trabalhando com hélio. Como eu falei para vocês, o ciclo Stirling, ele pode trabalhar com ar, com hélio ou com hidrogênio. São os gases mais comuns. Agora, deixa eu colocar lá para vocês. Se precisar pausar, é só falar. Antes disso, eu tinha esquecido, mas dá um ok aí no chat também para servir da nossa chamada. Então, todo mundo aí dá um ok no chat, fazendo favor. Pois fica gravado. Agora, no segundo exercício do ciclo Stirling, a gente vai precisar calcular qual que é a eficiência térmica, a quantidade de calor transferida no regenerador e o trabalho líquido do nosso ciclo. Foram dados para a gente quais são as pressões do nosso ciclo, máxima e mínima, foram dadas também as temperaturas máximas e mínimas, e que o fluido de trabalho desse nosso ciclo, ao invés de ser o ar, é o hélio. E tem uma massa de 0,12 kg nesse nosso sistema. Beleza, para isso, vamos começar com as principais informações, que é o ciclo. Então, esse aqui vai ser o nosso ciclo. Só lembrando que a regeneração acontece aqui. Então, de 4 para 1, a gente tem que calcular ela. Outro dado importante é onde que é adicionado calor. O que entra aqui, de 1 para 2. E o que sai
é de 3 para 4. O interessante para a gente também é saber que o volume 4 e o volume 1 são a mesma coisa, então aqui o volume é constante, e também de 2 para 3 o nosso volume é constante. Beleza. Com isso, a principal informação que a gente tem que tirar aqui também, que o fluido de trabalho é o hélio, não é o ar mais. Então a gente tem que pegar as propriedades do hélio. Então, vamos lá na tabela A2 e a gente vai pegar essas propriedades. Por exemplo, o R do hélio vai ser 2,07 bem maior que do ar. CP do hélio vai ser 5,1926. E o CV vai ser 3,1156. Todos vão estar na mesma unidade, que é kJ por quilograma vezes Kelvin. Ok, então pegamos esses dados. A partir disso a gente vai para a letra A, que é a mais simples. Letra A, que é eficiência térmica. Como é uma máquina térmica reversível, a nossa fórmula é mais simples. 1 menos TF sobre TQ. A gente vai substituir esses dados. 1 menos o que o exercício deu para a gente, que a nossa faixa de temperaturas era de 300 até de 2000 Kelvin. Sobre 2000. Então, vamos fazer essa conta. A gente vai encontrar um valor de 0,85 ou 85%. A primeira parte do exercício era muito simples e a gente encontrou. Beleza. Agora a gente vai para a próxima parte. A gente vai calcular qual que é o calor ali do regenerador. Letra B. Lembrando, esse vai ser o calor 4,1. Então, o Q do regenerador, que é igual a Q4,1, vai ser, se a gente fizer uma análise pela segunda lei da termodinâmica, dá para a gente relacionar com as energias internas. Então, daria para a gente fazer energia interna do estado 1 menos energia interna do estado 4. Ou, se eu quiser trabalhar, de 4 para 1, nós temos um volume constante. Com um volume constante, a gente pode trabalhar com CV, vai ser MCV, e as temperaturas T1 menos temperatura T4. Dessa forma, eu tenho M, tenho CV, tenho T1, tenho T4. Então, a gente consegue calcular qual que é o nosso Q. Q de regeneração vai ser a massa, foi dada no exercício de 0,12. Nosso CV nós encontramos na tabela de 3,1156. Lembrando que tem um 10 a terceira aqui também. Está elevado a 10 a terceira, que eu vou deixar lá no resultado. Temperaturas. T1, que é a temperatura mais alta do nosso sistema. Que aqui eu não tinha marcado, mas vou marcar 2000.
2000 Kelvin, e a temperatura menor seria de 300 Kelvin. Vai ser 2000 menos 300. Fazer essa conta. A gente vai ter um valor de 635,6. Lembrando, ó, aqui tinha um quilojoule, então aqui vai ter o quilo também. Quilojoule. Não é quilojoule por quilograma, porque nós já estamos multiplicando pela massa. Então, o nosso resultado já sai da nossa unidade para quilojoule. Beleza. Agora, próximo passo, a gente tem que trabalhar, tem que calcular o trabalho líquido. Eu posso calcular o meu trabalho líquido a partir da eficiência. Se eu tenho eficiência, eu consigo mensurar o trabalho líquido com o calor da fonte quente. Então, para isso, eu tenho que encontrar esse calor da fonte quente para isso. Então, vamos lá. Da equação fundamental dos gases, o que nós vamos ter? Eu vou ter aqui, ó, P3, V3 sobre T3 vai ser igual a P1 e V1 sobre T1. Beleza. O que a gente tem de dados disso tudo aí? Eu tenho qual que é P1? Tenho. Tem qual que é P3? Também tem. Tem a temperatura 3? Tem. Tem a temperatura 1? Tem. Eu não tenho os volumes. Não tenho V3, nem tenho V1. Então, vamos deixar em função de V3 e de V1. Dessa forma aqui, ó, se a gente isolar, vai ser V3 sobre V1, P1, P3, sobre T1, P3. Vamos calcular isso. Pressão 1, 300. Não, desculpa. 3.000. Foi dado para a gente lá, 3 megapascal. Então, estou colocando em quilopascal. 3.000. Agora sim, a temperatura de 300. Dividido pela temperatura 1, que era 2.000. Vezes a nossa pressão P3, que foi dada no exercício de 150 kPa. Então, está tudo em quilopascal para a gente encontrar esse resultado. Vamos lá. A gente vai ter um resultado igual a 3 aqui. Então, isso vai ser igual a V3 sobre V1. E o interessante para a gente é que nós sabemos que V2 é igual a V3. Sendo assim, eu vou ter o quê? Que V2 sobre V1 é igual a 3. Isso vai ser útil. Agora, para a gente calcular a nossa variação de entropia. Beleza, vamos lá. Então, vamos calcular pela variação de entropia. Processo de adição de calor, S2 menos S1, isso aqui vai se referir ao nosso calor que entra no processo, aqui entre 1 e 2. Aqui vai ser CV ln de T2 sobre T1, mais R
ln de V2 sobre V1. Beleza, aqui, ó. O que vai sobrar para a gente? Nós sabemos que T2 é igual a T1. Olha aqui, gente, ó. T2 igual a T1. Logo, ln de 1 é zero. Tudo isso aqui se torna zero e facilita para a gente um pouco no cálculo. Ó, escrevendo de novo. S2 menos S1 vai ser o RLN de V2 sobre V1. Só que eu tenho que V2 sobre V1 é 3. Então, a gente já substitui isso. O R a gente encontrou lá na tabela, 2,0769 vezes ln de V2 sobre V1, que é 3. Logo, a gente consegue encontrar essa variação de entropia. Essa variação de entropia, deixa eu fazer aqui a conta. Vai dar um valor de 2,282. Lembrando, aqui tinha 1 quilo. Então, aqui era quilojoule por quilograma Kelvin. Aqui também vai ter quilojoule por quilograma Kelvin. Achamos a variação de entropia. Com a variação de entropia, a gente calcula o que quente, o que entra. Vamos lá. Nosso processo de adição de calor. Que quente vai ser a massa vezes a temperatura da fonte quente e S2 menos S1. Tem tudo aqui para calcular. Que vai ser a massa, 0,12. Temperatura da fonte quente é 2000 Kelvin. S2 menos S1, nós achamos aqui que era 2,282. Lembrando, está multiplicado por 10 a terceira do quilo. Então, o nosso resultado também vai estar. Aqui a gente vai ter um resultado de 547,6 quilojoules. A gente agora está pertinho de encontrar nosso resultado final, que é o trabalho. Finalmente, vamos lá, utilizando nossa fórmula para eficiência. Essa fórmula aqui, ó, vale não só para uma máquina térmica reversível, como para as irreversíveis. Então, é o trabalho líquido sobre o calor que entra, ou calor quente. O que a gente tem que fazer? Isolar o nosso trabalho líquido. Vai ser nossa eficiência vezes o calor quente. Logo, é 0,85 vezes o calor quente que nós encontramos aqui, de 547,6 kJ. Dessa forma que vamos conseguir encontrar o resultado. Vou multiplicar aqui por 0,85, dá 465,5 kJ só. Essa está em unidade. Estamos com o exercício resolvido. Quando tiver tudo ok aí, já tiverem copiado tudo, vocês podem me avisar. Ou daqui a pouquinho, claro.
Vou mudar a tela aqui. Ok, tem a resolução aqui para a gente também, ó, de onde que eu tirei as informações do hélio? Lá da tabela 2 que tem as constantes aqui para os gases. No caso do hélio, tem aqui o R, tem o Cp, tem o Cv e tem o K dele também. Depois, se vocês quiserem conferir, vocês têm essa resolução lá nos seus materiais. Agora, bora para o próximo. Agora a gente vai falar do ciclo Brayton. Alguém aí sabe algum exemplo de aplicação do ciclo Brayton? Hein? Ninguém? 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 É o que usa na turbina, não, né? Em turbinas a gás é utilizado, ciclo Brayton. A gente tem um bom exemplo desse ciclo. Então, vamos ver aqui algumas aplicações. Não sei se vocês lembram, mas na aula de ontem eu mostrei lá que o Ericsson, além de trabalhar no motor Ericsson, ele também trabalhou no motor Brayton de ciclo fechado. Esse que a gente vai analisar aqui com mais profundidade hoje é o de ciclo aberto, que foi o próprio Brayton que inventou. Mas o outro lá, o Ericsson, também contribuiu bastante. Beleza. Lá em 1872, o George Brayton, ele pediu uma patente para um motor que chamava Ready Motor, ou motor pronto, motor disponível ali para funcionar. Ele utilizava um compressor que tinha um pistão ali de expansão, que injetava o ar comprimido, que era quente, por conta do cilindro interno, que você tinha a troca de calor. Esse aqui foi o primeiro motor de turbina a gás que foi utilizado. A gente tinha uma fonte de calor que aquecia o cilindro e, consequentemente, era injetado lá um ar mais quente. As primeiras versões desse nosso motor Brayton, ele era a vapor, a gente misturava o combustível e o ar lá no nosso compressor por meio de um carburador. A gente tem lá no nosso laboratório uma turbina também, que funciona com vapor. Vocês vão ver ela lá, ela funciona no ciclo Rankine. Mas dá para a gente confundir, né? Se a gente está falando de turbina, turbina de vapor, a gente tem que lembrar que o ciclo Brayton utiliza turbina a gás, potência a gás. Então, qual que é o histórico das turbinas a gás? Lá em 1791 teve uma primeira patente de uma turbina a gás, lá do John Barber. Depois de muito tempo, olha aí, ó, quanto tempo? Mais de 100 anos, teve o projeto de uma turbina a gás sem sucesso lá do Franz Tolles, lá em Berlim. Mas ele conseguiu criar o primeiro compressor axial. Lá em 1906, teve lá na França o Armageddon Lemay, eu acho que é isso, sei lá como é que fala, né? Só que ele fez um compressor centrífugo, só que não tinha potência útil. Em 1910,
teve a primeira turbina a gás com combustão intermitente, então era de volume constante, aqui do Hauswarth. Lá em 1923 foi o primeiro turbocompressor de gases de escape para aumentar a potência no motor diesel. Em 1939, lá em 1939 teve a primeira turbina a gás para geração de energia, que é essas aqui que a gente vai estudar com um pouco mais de atenção. Que qual que é a finalidade de uma turbina a gás? Na maioria dos casos, para a gente gerar energia. Esse é um exemplo de uma turbina do ciclo Brayton também. É interessante a gente pensar em turbinas de avião também. A gente consegue imaginar que a turbina em si é a primeira parte, é a última parte, desculpa. E o que é isso aqui tudo? Como é que a gente chama isso aqui tudo? Alguém sabe? Todo esse componente? E é simples, é uma nomenclatura bem simples. Vamos lá, gente. O que eu chamo isso aqui tudo? Nossa, mas não é possível, ninguém aí. Numa palavra difícil, a gente vai Motor. chamar isso aqui de motor. É isso aí. Por que isso aqui é um motor e não é uma turbina? Porque a turbina é a última parte do motor. Antes disso, nós temos um compressor, temos a câmara de combustão e só depois que tem a turbina. Por isso que quando a gente fala turbina de um avião, a gente não está sendo tecnicamente preciso. A gente deveria falar motor do avião. Isso aqui é o motor inteiro. Turbina é a parte final. Então, como que funciona isso aqui num jato, né? Você tem a admissão de ar, então o ar está entrando aqui. Ele vai ser comprimido aqui através do compressor. Então, ele entra numa taxa de compressão alta, num volume alto aqui. Vai acontecer uma combustão, fornecimento de calor na nossa câmara de combustão. Então, você vai elevar ainda mais a pressão do seu sistema aqui, do seu ar, e com essa pressão elevada você realiza o trabalho na turbina. Aí depois sai aqui o fluxo de ar, porque é um ciclo aberto esse aqui. Ciclo aberto, o ar que entra, ele vai sair, ele não vai entrar de novo. Então, vamos ver a diferença do ciclo aberto e do ciclo fechado. O ciclo aberto, aqui a gente tem aqui o combustível entrando na câmara de combustão, o compressor e a turbina. O ar entra por aqui e o rejeito da combustão sai por aqui. Já no ciclo fechado, nós temos o compressor, um trocador de calor, depois temos uma turbina, depois da turbina volta para um trocador de calor para rejeitar calor, e aqui volta para o compressor. Isso aqui parece muito com o nosso ciclo Rankine. Vamos ver os nossos diagramas. Vamos considerar aqui o ciclo fechado. Ciclo fechado, nós temos aqui de 1 para 2 é o compressor, então significa que eu estou fornecendo um trabalho. Estou inserindo um pouco de trabalho, estou tendo que gastar energia. Depois, nós temos um trocador de calor. Estou inserindo calor. Com
essa troca de calor vai passar na turbina. Na turbina vai nos dar o que eu quero, é o trabalho líquido. O trabalho da turbina vai ser dependente, o trabalho líquido vai ser dependente do trabalho da turbina. E por fim, aqui de 4 para 1, vai passar num trocador de calor para rejeitar o calor. Então, esse aqui é o QF da fonte fria. E o que a gente está, o que eu estou mostrando aqui, ó? A turbina, ela me fornece um trabalho líquido. E esse trabalho líquido é o trabalho da turbina menos o trabalho do compressor. A gente vai ver isso. Como que a gente determina o trabalho do compressor? A própria turbina fornece um pouco de trabalho para o compressor. Então, quer dizer que isso aqui vai ser válido de acordo com essa equação. Vou pegar o que a turbina produz, vou tirar o que ela fornece para o compressor, e isso vai me dar o trabalho líquido. Como que funcionam os meus diagramas? Vamos primeiro olhar aqui no diagrama PV. Nosso diagrama PV, nós temos aqui, ó, do ponto 1 até o ponto 2. A gente está tendo compressão. Quer dizer que a pressão está subindo de uma pressão P1 para pressão P2. Só que não há trocas de calor, S constante. Por isso que aqui 1 para 2 é reto, no diagrama TS. Depois, nós temos de 2 para 3. 2 para 3 é a troca de calor. A gente vai acontecer, isso vai acontecer a pressão constante, então P2 igual a P3. Só que a nossa temperatura vai aumentar. Olha aqui, ó, a temperatura aumentou, entropia aumentou porque a gente trocou calor. Depois disso, a gente vai processo de 3 até o processo 4. E a gente está realizando nosso trabalho de 3 para 4. E isso vai acontecer a entropia constante. O volume vai aumentar, que a gente realiza o trabalho, entropia constante. Então, o trabalho da turbina está aqui. O trabalho do compressor está aqui. Beleza, e depois de 4 para 1, eu estou tendo uma troca de calor, rejeitando o calor da fonte fria, a uma pressão constante. Só que eu estou aqui, ó, elevando minha possibilidade de trocar calor no próximo ciclo, porque quanto menor o S, maior o potencial de troca de calor. Quanto maior o S, menor o potencial de troca de calor. Por isso que quando ele está alto, ele tem que voltar para ficar baixo. E quando ele está baixo, ele tem o potencial de voltar a ficar alto e trocar calor. Nosso ciclo Brayton ideal, ele tem 4 etapas. Então, a primeira, compressão isentrópica dentro do compressor. Depois de 2 para 3, fornecimento de calor isobárico. Então, 2, 3, pressão constante, isobárico. De 3, 4, expansão, é onde que a gente está tendo o trabalho da turbina, expansão isentrópica dentro dessa turbina. E de 4 para 1, perda de calor isobárica. 4 para 1, pressão constante. 4 para 1, pressão constante. Quais são as nossas equações? As mesmas que a gente já tinha visto antes, gente. Por exemplo, quando um processo nosso é isentrópico, a gente pode utilizar essa equação aqui para o volume, ou se for aquela equação para as temperaturas, o que a gente faz? Eu faria aqui, ó, T1 sobre T2 é igual, vamos pôr um parêntese aqui, ó, P1 sobre P2 elevado a K menos 1 sobre K. E se for para utilizar os volumes, é essa que é elevada a K.
Então, temos isso lá de 1 para 2, S constante, 3 para 4, S constante também. Vale as mesmas equações. O que a gente tem disso? Eu posso também calcular qual que vai ser o trabalho da turbina de 3 para 4 através dessa fórmula aqui. E o trabalho do compressor de 1 para 2 através dessa fórmula aqui. Nas outras, o que a gente tem? Fornecimento de calor, então o Q quente está aqui em cima, de 2 para 3. Nós já conhecemos como é que calcula isso. CP, porque é pressão constante. Equação fundamental dos gases se resume a isso. E o QF, que é o Q frio, também, ó, que o que está saindo aqui, ó, a gente consegue calcular nas mesmas fórmulas que a gente já utilizava. E a equação fundamental dos gases também se simplifica para a gente. Ok. A eficiência, nós já sabemos, é 1 menos Q frio sobre Q quente, ou o trabalho líquido sobre o Q quente. Se a gente for utilizar QF sobre QQ, a gente pode utilizar essa equação, que no final das contas vai ser o seguinte, né? A gente pode simplificar, tirando o CP daqui, e sobrar com isso. Então, vamos fazer um exercício que é a melhor forma. Isso é um ciclo simples, e a gente já viu muita coisa parecida, eu acho que não vai ser nada complicado. O ar entra no compressor de um ciclo fechado Brayton a 0,1 megapascal e 15 graus Celsius. Então, a gente entra no compressor, ponto 1. A pressão na seção de descarga do compressor é de 1 megapascal e a temperatura máxima do ciclo é de 1100. A gente está falando do ponto 3, e a pressão 3 é igual a pressão P2, e a temperatura 3 nós temos que é a temperatura mais alta. Beleza. Pressão, eu quero saber qual que é a pressão e temperatura de cada estado, o trabalho no compressor e na turbina, a adição de calor por ciclo e o rendimento. Isso aqui, gente, considerando calor constante, calor específico constantes numa temperatura de 25 graus. Isso aqui é a forma mais simples da gente calcular, quando os calores específicos não variam. Bora para o nosso primeiro exercício do ciclo Brayton. Foram dados para a gente alguns dados sobre o nosso ciclo, como ele é um ciclo fechado, ele tem alguma certa pressão, temperatura, falou para a gente a pressão na descarga também e a temperatura. Então a gente tem a condição de entrada e saída. Nós temos que determinar qual que é a pressão e temperatura de cada estado, o trabalho do compressor, na turbina, a quantidade de calor que a gente adiciona e o rendimento térmico. Para começar, é sempre interessante a gente ter os nossos diagramas. Com os diagramas a gente consegue compreender melhor o que está acontecendo lá. No diagrama, eu vou colocar o TS aqui. Nós temos dois processos isentrópicos. Aqui vai ser 1, 2, 3 e 4. Então, a gente consegue ver que de 1 para 2 é isentrópico, de 3 para 4 também vai ser. Esse é o diagrama TS. Se eu quiser fazer também, dá para eu desenhar o diagrama PV. Fazendo ele aqui do lado. Esse diagrama PV mostra para a gente quais são os processos que acontecem na mesma pressão. A gente tem 1, 2 e 3, 4 aqui, que acontecem na mesma pressão.
que é 1. 1, 2 não, né? Desculpa. 4, 1 e 2, 3. O que nós sabemos? Que de 1 para 2, se a gente olhar aqui, a entropia é constante. O S é constante aqui, e de 3 para 4 a entropia também é constante. E nós sabemos que de 2 para 3 e de 4 para 1, nós temos pressão constante. A partir disso, vamos começar a separar os nossos dados. Vamos lá, o que foi dado para a gente? Era que o ar entra no compressor a 0,1 megapascal e 15 graus Celsius. Quando ele entra, então a gente está aqui no ponto 1. Por isso, foi dado para a gente qual que é a pressão 1, 0,15 megapascal. Qual que é a temperatura 1? Que é 15 graus Celsius. Foi dado também que a pressão na seção de descarga do compressor é de 1 megapascal. Descarga do compressor, a gente vai ter que nossa pressão P2 e P3 vão ser iguais. Então, pressão P2 e P3 são iguais a isso. E temos também que a temperatura máxima do ciclo vai ser de 1100. E a temperatura máxima acontece aqui nesse ponto 3, se a gente olhar nesse diagrama TS. Então, foi dado para a gente temperatura T3 vai ser 1100. Pressão P2, que é igual a pressão P3. E isso vai ser igual a 1 megapascal. Ok. A gente tem esses dados. Vamos lá para o primeiro processo que acontece. Vamos lá. De 1 para 2, nós temos um processo isentrópico. De 1 para 2 aqui, ó, de 1 para 2. E 1 para 2 isentrópico. Já que é um processo isentrópico, a gente já sabe muito bem qual fórmula que a gente vai utilizar. T2 sobre T1. Isso vai ser igual a P2 sobre P1 elevado a K menos 1 dividido por K. Ok, beleza. Agora a gente vai substituir os nossos dados com o que a gente quer encontrar. Nós temos a temperatura T1? Temos. Temos P2? Temos. Temos P1? Também temos. A única coisa que a gente não tem aqui é a temperatura 2. Então, a gente vai isolar ela. No caso aqui vai ser T2 é igual a T1 vezes isso. O K, como falou para a gente que é o ar, então a gente pega as propriedades do ar. O K vai ser 1,4. Vocês lembram lá da tabela termodinâmica, de onde que a gente tira isso. Agora vamos calcular então o T2. Temperatura 1 vai ser 15 graus Celsius. 15 graus Celsius mais 273, a gente encontra 288 Kelvin. 288. Pressão P2 sobre P1, vou colocar em quilopascal. Então, já que a pressão 2 é 1000 quilopascal, a gente coloca aqui, e a outra vai ser 150. 150? Não, é só 100. Aqui, ó. Que eu tinha copiado errado. Aqui vai ser o nosso K, que é 1,4. Aí a gente já está habilitado a calcular essa primeira temperatura.
a gente vai encontrar um valor de 556,8 Kelvin. Então, uma das primeiras partes do exercício a gente conseguiu encontrar que era essa temperatura. Agora a gente vai para os próximos. Por exemplo, eu vou para outro processo que acontece de forma isentrópica. Então, de 3 até 4 é isentrópico. Então, a gente vem aqui, de 3 até 4, isentrópico. Vai valer as equações T3 sobre T4. Isso vai ser igual a T3 sobre T4 elevado a K menos 1 dividido pelo K. Igual a gente fez aqui. E só que uma diferença. Aqui nós temos o T3, nós queremos o T4. A gente tem que isolar o T4. T4 vai ficar igual T3 sobre P4 elevado a K menos 1 dividido por K. A gente tem que calcular isso. Vamos lá colocando os nossos dados. T3 está aqui, 1.100 mais 273, 1.373. Dividido pelas pressões, P3 sobre P4. P3 é 1 kPa 1000. P4 é igual a P1. Olha aqui, ó. P4 é igual a P1. Então vai ser o 100 elevado a 1,4 menos 1 dividido por 1,4. Vamos fazer essa conta. A gente vai ter um valor aqui de 710,8 Kelvin. Mais uma parte aí da letra A que a gente encontra. Beleza. Então vamos lá para o nosso trabalho no compressor. Letra A, nós encontramos as pressões e temperaturas em cada um dos estados. Tá tudo aqui. Beleza. Nosso trabalho no compressor acontece a pressão constante. Então, o trabalho do compressor vai ser Cp e a diferença de temperatura ali envolvidos. Vamos ver aqui. Beleza. Então, a gente tem que pegar esses dados. A gente tinha calculado aqui T2. O Cp para o ar, a gente encontra na tabela termodinâmica, 1,004, vezes essa diferença de temperaturas. T2, 556,8, menos T1, que é 288. A gente vai encontrar o trabalho do compressor. Vou fazer essa conta aqui. Vai dar 269,9 kJ por quilograma.
Beleza, o trabalho do compressor foi feito, agora a gente vai para o trabalho na turbina. Nosso trabalho da turbina. A fórmula, deixa eu escrever ela primeiro. CP, T3 menos T4. Da mesma forma, o CP é 1,004. O T3 a gente tem aqui, que é a temperatura mais alta, 1.100 graus Celsius, que isso passado para Kelvin dá 1.373, menos a temperatura 4 que a gente achou aqui, de 710,8. Vou calcular isso aí. ,664,8 kJ por quilograma. Beleza, letra B já foi embora também. Isso aqui era a letra A, essas duas aqui era a letra B. Agora a gente vai para a letra C, processo de adição de calor. Processo de adição de calor é o calor fornecido que entra ou que quente. O que eu vou ter? Então, Q quente é igual CP, nosso calor fornecido aqui de 2 para 3, T3 menos T2. Então, CP nós temos 1,004. As temperaturas também. Temperatura T3 é a mais alta, 1.373, menos a temperatura T2, que é 556,8. Vamos calcular esse Q quente. Vai dar 819,5 kJ por quilograma. Beleza, já foi aí, letra C também. Agora falta para a gente só eficiência térmica. Eficiência térmica, a gente pode calcular como o trabalho líquido sobre o calor fornecido. É o que eu ganhei dividido pelo que eu tive que gastar. Vamos lá para a eficiência. Nossa eficiência térmica é trabalho líquido dividido pelo Q quente. É o que eu quero dividido pelo que eu tive que fornecer. Só que a gente não tem o trabalho líquido aqui, a gente calculou o trabalho do compressor e o trabalho da turbina. Mas se a gente pensar qual que é a nossa definição de trabalho líquido, é o seguinte. O que eu quero com o trabalho? Eu quero o trabalho da turbina. É isso aqui que vai me fornecer energia. O trabalho do compressor é o que eu tive que fornecer para o meu sistema funcionar. Então, se eu pegar o da turbina menos o do compressor, vai dar o meu trabalho líquido.
Então, vou escrever aqui, o trabalho líquido vai ser o trabalho da turbina, que é o que eu quero, menos o que eu tive que fornecer, que é o trabalho do compressor. Vamos ver. O trabalho da turbina, 664,8, menos o trabalho do compressor, 269,9. Fazer essa conta. R$394,9 kJ por quilograma. Beleza, com isso a gente substitui aqui na nossa fórmula para calcular a eficiência. Vai ser 394,9 dividido pelo Q quente, que é 819,5. A partir disso a gente vê, eu tive que fornecer, por exemplo, de combustível 819,5 kJ. E com isso eu forneci uma energia, aqui um trabalho para minha turbina de 394,9. Se a gente fizer essa conta, vou fazer aqui. Vai dar 0,482 ou 48,2% de eficiência. Com isso a gente fecha o nosso exercício. Então vou deixar aqui tudo que o exercício pedia. Lembrando que isso aí foi com os calores específicos constantes com a temperatura. No próximo exercício a gente vai fazer, a primeira etapa vai ser isso aí que a gente fez agora, e depois a gente vai fazer com os calores específicos variáveis. É aquele que a gente tem que olhar na tabela termodinâmica. Acho que deu tempo de copiar, se não tiver dado, alguém me avisa. E Fábio, eu mandei aí no chat uma notícia falando o contrário lá do que você me falou, que o gás GNV ele é mais puro, tem menos impureza. Depois você dá uma olhadinha também. O que está a resolução dele para você? Você já tem isso disponível? Agora a gente vai para o próximo exercício. Uma usina de potência com turbina a gás opera em um ciclo Brayton ideal usando o ar como fluido de trabalho. O ar entra no compressor a 95 kPa e 290 Kelvin. Então, pressão 1, temperatura 1. E na turbina a 760 e 1100 Kelvin. Então, temos aqui o ponto 3, temperatura do ponto 3. O calor é transferido para o ar por meio de uma fonte externa numa taxa de 35.000 kJ por segundo. Joule por segundo é watt, e já que está multiplicado por quilo, quer dizer que isso aqui tudo é 35 megawatts. Determine a potência produzida por essa usina, considerando os calores específicos constantes à temperatura ambiente, que é aquela metodologia que a gente utilizou no exercício passado, e considerando a variação dos calores específicos com a temperatura. Isso vai ser o novo, aquilo que a gente vai ter que olhar na tabela. Depois eu mostro a tabela para vocês, quando acabar o exercício, de onde que eu tirei esses dados. Mas lá eu falo como é que eu fiz isso.
agora no segundo exercício, está pedindo para a gente calcular qual que é a potência produzida numa usina que utiliza o ciclo Brayton. E só que tem uma diferença. Na letra A é para a gente fazer exatamente igual como a gente fez no exercício anterior, considerando os calores específicos constantes na temperatura ambiente. E na letra B a gente tem que considerar qual que é a variação dos calores específicos com a temperatura. Para nos ajudar, vou deixar aqui o nosso diagrama TS. Colocar os pontos aqui. 1, 2, 3, 4. Lembrando que aqui, ó, de 2 para 3 é pressão constante. De 4 para 1 também é pressão constante. E é interessante a gente saber que aqui é o processo de adição de calor. Então, o que entra. E de 4 para 1 nós temos o que sai. Foi dado para a gente alguns dados, por exemplo, que o ar entra no compressor a 95 kPa e 290 Kelvin. Então a gente já tem pelo menos isso lá para a nossa pressão e temperatura 1. Vamos anotar isso. Pressão 1 vai ser igual, deixa eu ver aqui, 95 kPa. Nossa temperatura 1 foi dada de 290 Kelvin. E falou também depois para a gente que na turbina vai estar a 760 kPa e 1100 Kelvin. Então, deu para a gente ali a temperatura 3 e a pressão 3. T3 foi de 1100 Kelvin. P3 de 760 kPa. Então, quer dizer aqui, ó, que essa temperatura é 1100 e essa temperatura 1 aqui seria 290. Com isso, a gente vai lá para o nosso processo 1,2, mesma forma, isentrópico. Já vou aqui deixar isolado qual que é a minha variável. Então, vai ser T2, que eu quero encontrar. Isso vai ser igual ao T1, P2 sobre P1, elevado a K menos 1, dividido por K. Então, vamos substituir os nossos dados para achar a temperatura 2. Temperatura 1, 290 Kelvin. Pressão 2 vai ser igual a pressão 3, 760. Pressão 1 foi dada aqui, 95. O K é o do ar, então é 1,4 menos 1 dividido por 1,4. Vamos fazer essa conta. Aqui eu vou encontrar um valor de 525,3 Kelvin. Primeira temperatura. Ok.
Agora a gente vai para encontrar mais outra coisa. Vamos lá. Nosso próximo processo, que é isentrópico, 3,4. Se é isentrópico, essa equação vale. O que eu vou querer encontrar é a temperatura 4, porque eu tenho T3. Então, já isolando T4, vai ficar T3 vezes P4 sobre P3, K menos 1 sobre K. Substituindo os nossos dados nisso aí. O que é a temperatura T3? 1100. 1100. Pressão P4 é igual à pressão P1, que é 95. E pressão P3 é 760. Vamos fazer essa conta. Que eu vou ter um valor de 607,2 Kelvin. A gente encontra mais essa temperatura, a gente já vai partir agora para a eficiência. Vamos lá, com a eficiência. Isso, tudo que eu estou fazendo aqui primeiro é para calor específico constante. Vamos lá. Nossa eficiência pode ser também 1 menos o que sai sobre o que entra. E nós sabemos a fórmula de cada um deles. Vai ser 1 menos, aqui vai ser o CP T4 menos T1, dividido pelo CP T3 menos T2. O que vai sobrar para a gente? O CP é igual, então a gente já corta o CP, vai sobrar só as temperaturas para a gente calcular. Vamos lá. 1 menos. O que é o T4? T4 nós encontramos aqui 607,2 menos T1, que é 290. E isso dividido por T3, que é a maior temperatura, 1100, menos o T2, que a gente encontrou aqui, de 525,3. Vou calcular isso. Aqui a gente vai ter um valor de 0,448. Essa é a eficiência. Aí com a eficiência a gente calcula qual que é o trabalho líquido, que vai nos dar qual que é a potência da usina. Como que a gente relaciona? Com o seguinte, a eficiência é o trabalho líquido dividido pelo calor que entra. Então, vamos isolar o que a gente quer, que é o trabalho líquido. Vai ser a eficiência vezes o calor que entra. A gente tem esses dois.
que foi dado para a gente qual que é a eficiência que a gente calculou agora, 0,448, vezes o que o exercício falou para a gente, que tem uma fonte externa, numa taxa de 35.000 quilojoules por segundo. Joules por segundo é watt, então é 35.000 quilowatts, ou 35 megawatts. Eu vou colocar aqui, ó, 35 megawatts. Multiplicando os dois, vamos ver aqui quanto que dá. quinze. Dá 15,68 megawatts. Isso é no método do calor específico constante. Esse era o método. Deixa eu ver onde que eu vou colocar isso. Então, esse era do calor específico constante. Agora a gente vai para o variável. Com a temperatura. Beleza. Vamos lá. Temperatura 1, o que nós temos? 290 Kelvin. Com a temperatura 1 de 290, a gente vai lá na nossa tabela das propriedades do gás ideal, para o ar, e a gente vai encontrar tanto a entalpia quanto a pressão relativa. O que a gente tem? Encontrando lá na tabela, que eu vou mostrar para vocês nos slides. O H1, essa é a tabela A17, deixa eu deixar isso aqui. A gente vai encontrar o H1 e vai encontrar o PR1, que é a pressão relativa nessa temperatura. Vai ser 290,16 kJ por quilograma. E essa aqui vai ser 1,2311. Beleza, então o primeiro dado a gente encontrou lá nessa tabela. A gente vai fazer uma proporção com as nossas pressões reais. O que a gente pode fazer é o seguinte, com base nisso, eu vou falar aqui a pressão relativa do ponto 2, do estado 2, sobre a pressão relativa do estado 1, isso vai ser igual à minha pressão real do estado 2 sobre a pressão real do estado 1. E eu tenho a maioria desses dados, a única coisa que eu não tenho é o PR2. Eu vou isolar PR2, aqui vai ser P2 sobre P1 vezes PR1. P2, nós temos do exercício, que é 760. P1 também temos, que é 95. PR1 também temos, que a gente acabou de ver na tabela, 1,2311. Fazer essa conta. Vai dar 9,84. 9,8488. Nossa pressão relativa 2, para que a gente encontre nossa propriedade lá da tabela A17 também. Bom, lá na tabela A17, eu pego esse valor de 9,84 e vou encontrar qual que vai ser a entalpia ali desse processo, de onde que está acontecendo isso, qual a entalpia que vai ser equivalente. Se a gente for dar uma olhada, lá tem um valor de 9,68 e um valor de 10,37.
Então, quer dizer que tem que ter uma interpolação. Com essa interpolação de valores, a gente vai encontrar um H2 de 526,12 kJ por quilograma. Ok, beleza. Esse ponto já foi, agora a gente vai para o próximo. Temperatura T3, e vamos pegar tudo isso do ponto 3 também. Temperatura T3, 1100 Kelvin. A partir disso, na tabela A17, a gente pega isso e vai ver lá aqui o H3, vai ter um valor, e também a pressão relativa PR3. O H3 vai ser 1161,07 kJ por quilograma, e a pressão relativa de 167,1. Beleza. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez ali em cima, aqui embaixo. PR3 sobre PR4 é igual a P3 sobre P4. O que eu quero encontrar com isso tudo? Eu quero encontrar o PR4. Então, isolando o PR4, vai dar P4 sobre P3 vezes PR3. Vamos pegar esses valores. P4 a gente tem, que é 95, que é igual a P1. P3 é a maior, que é 760. E o PR3 a gente viu agora, que é 167,1. Vou fazer essa conta. Vai dar 20,89. Então, pressão relativa 4. Com a pressão relativa 4, a gente vai na tabela A17 e a gente vai encontrar um valor que vai vir por meio de interpolação também. E a gente encontra, aqui, deixa eu ver o que, o nosso H. H4, 651,37 kJ por quilograma. Beleza, já temos aí os Hs. Agora a gente vai calcular qual que vai ser a nossa eficiência. E a eficiência, mesma forma. Vocês sabem que 1 menos Q que sai, dividido pelo Q que entra. Só que, ao invés de utilizar os calores específicos constantes, aqui eu posso utilizar as entalpias. Vai ser 1 menos H4 menos H1, dividido por H3 menos H2. Vamos fazer essa conta. 1 menos o H4 é 651,37, menos o H1, que a gente achou aqui, 290,16. Isso tudo dividido pelo H3, aqui 1161,07, menos o H2, vou achar o H2, 526,12. Então, vamos achar essa eficiência.
lá. Deu 0,431. Então, vejam que a eficiência foi um pouquinho menor do que quando a gente estava com o calor específico considerado constante. Então, na realidade, isso aqui altera um pouquinho também. Isso é um exercício um pouco mais completo. Agora, por fim, nossa potência, que é o trabalho. Da mesma forma, trabalho líquido sobre o calor que entra, ou seja, o trabalho líquido é igual a eficiência vezes o calor que entra. Vamos calcular. Eficiência 0,431 vezes o calor que entra, que foi dado para a gente no exercício, de 35 megawatts. Fazer essa conta. Vai dar 15,085 megawatts. Com isso a gente compara as duas e vê que quando a gente tem que considerar os calores específicos variáveis, a nossa eficiência e a nossa potência vão diminuir com isso. Isso aí. Com isso, a gente encerra nossa matéria para a prova da semana que vem. Lembrando que na quarta-feira eu estarei com vocês para apresentar a solução daqueles exercícios que eu passei e para tirar quaisquer dúvidas que vocês tenham. Nossa prova é no dia 6, quinta-feira que vem. Acho que é isso. Boa noite aí para vocês, um abraço para todo mundo. Até mais. Ô, Vinícius, você viu a respeito do grupo? Ou você ainda vai ver? Eu aviso lá no próprio grupo para vocês, pode ser? Beleza, valeu.